Cordiais saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. 25 pessoas perderam a vida vítimas de acidentes de viação. Jovem viola menor de 12 anos na província da Zambésia. Agente da Polícia Municipal agredido em Niassa. 12 indivíduos não identificados assaltam bombas de combustível em Sofala. Detidos 3 indivíduos indiciados de aterrorizar os automobilistas da N1 em Sofala. O nosso lema transporta o nosso povo. O destinatário do serviço da segurança pública. Por isso escolhemos o lema PRM, pela lei e ordem, servindo melhor o cidadão, combatendo e prevenindo o crime e combatendo igualmente a corrupção. Está a começar mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. 25 pessoas perderam a vida em consequência de 25 acidentes de viação registrados na última semana. São dados avançados pelo porta-voz do Comando-Geral da PRM, Inácio Dina, que falava durante o briefing semanal. Infelizmente registramos um ligeiro aumento do índice de acidentes de viação na ordem de 2 acidentes, isto é, tivemos registro de 25 acidentes de viação contra 23, há um aumento de 2, como fizemos referência, e em termos de consequências, infelizmente também perderam a vida 25 pessoas na sequência dos 25 acidentes de viação, outras 49 contraíram ferimentos, dentre as quais 19 feridos graves e 30 feridos ligeiros. Inácio Dina fazia assim o balanço operativo da Polícia da República de Moçambique a nível do país. Na semana em alusão, foram multados cerca de 4.700 viaturas e 9 automobilistas foram detidos por tentativa de suborno aos agentes da Polícia de Trânsito. 4.700 viaturas, a apreensão de 134 viaturas, 87 cartas de condução, 58 livretes, houve detenção de 35 condutores ilegais, portanto, conduziam sem a devida documentação. Houve ainda a detenção de 9 condutores, estes por tentativa de suborno aos agentes da Polícia de Trânsito, com valores que variam entre 100 a 400 meticais. Portanto, eram valores que pretendiam se isentar das multas a que estavam sendo autuados. A Polícia da República de Moçambique deixa um apelo aos membros e simpatizantes dos partidos políticos. O que nós queremos deixar como apelo, portanto, é reiterarmos os apelos que sucessivamente temos vindo a deixar para que continuem a dialogar com os seus simpatizantes no sentido de enveredarem por práticas de não violência, para que se mantenham serenos e com civismo a acompanhar o processo de apuramento que vai ter como consequência a homologação dos resultados e que, havendo qualquer contestação, usem vias legítimas, usem vias legais para impugnar qualquer resultado e não pautar por ameaças, por instigação à violência, por reuniões ilegais, por manifestações ilegais, porque estas configuram crime nos termos da lei. E para isso a polícia vai agir no sentido de evitar que tenhamos cenários de alteração da ordem por qualquer motivo que seja. Jovem de 18 anos de idade violou sexualmente uma menor de 12 anos no distrito de Chongweni, na província de Gaza. Para a consumação do ato, o suposto violador trancou a vítima num dos quartos da própria residência.
Trata-se do 6º caso de violação sexual que se registra na província de Gaza em menos de 3 meses. Este jovem na imagem é apontado pela polícia como suposto autor do crime, cuja vítima é uma menor de 12 anos. A polícia quer deixar um apelo aos encarregados de educação. Como podemos ver, temos aqui um jovem de 16 anos e o crime ocorreu por volta das 23 horas. É preciso que os encarregados tenham uma cautela tutelar, de modo que consigam controlar os filhos por onde devem andar, o horário também de as crianças circularem. É preciso que nós, os encarregados de educação, tomemos a peito isso. Já na cidade de Xai-Xai, este jovem é acusado de ter violado sexualmente uma jovem de 25 anos de idade em plena via pública. Eu não violei. Eu estava com a minha namorada. Em tal dia, na sexta-feira à noite. Depois apareceu um senhor, me pediu, está a pedir 5 meticais, quer fumar cigarro. Eu disse que não tenho. Nesse exato momento, eu estava com a minha namorada, quando pego o telefone para ligar para a minha mãe para ela enviar dinheiro de chapa. É quando aparece uma moça com aqueles moços. Aquela moça disse que é esse aqui que me violou, esse aqui me apertou, da primeira vez disse que me apertou o pescoço e me levou meu telefone. Quando a polícia tomou ocorrência, socorremos a senhora para o hospital. O laudo do médico confirma que houve penetração e neste momento estão sendo assentadas medidas para comparação componentes dermatológicos do indiciados e os encontrados na vítima. Ainda na cidade de Xai-Xai, a PRM deteve estes 2 jovens iniciados de furtos em residências. 6 indivíduos estão detidos no comando distrital da Polícia da República de Moçambique, em Murumbala, na província da Zambésia. Eles são acusados de terem roubado 80 sacos de milho num dos armazéns de agentes econômicos nesta localidade. A informação foi avançada pelo comandante da Polícia da República de Moçambique em Murumbala, Afonso Dias. Para lograr com os seus intentos, os miliantes tinham em sua posse a cópia de chaves com a qual abriam a porta do armazém para de seguida retirar o cereal, cujo destino era a vila de Nicoadala e cidade de Quelimane, para posterior venda. Eles possuíam chaves falsas, ou seja, tinham cópia das chaves, e solitariamente iam subtraindo milho no armazém do agente econômico e carregavam, vendiam entre o distrito de Nicoadala e a cidade de Quelimane. E quando vieram para fazer o último furto de 30 sacos, foram apanhados em flagrante delito e são confessos. Nesse momento tem a situação prisional já legalizada, encaminhado ao estabelecimento penitenciário. Os envolvidos são confessos e afirmam estar arrependidos pela prática de tal ato. Quem nos falou para ir roubar o trabalhador, era trabalhador. É pela primeira vez. Sim, estou arrependido. O que promete agora? Quando eu sair daqui não vou roubar mais. Sim, eu tinha viagem para a cidade de Quelimane. Compro as bacias, depois amanheci na minha casa e encontrei esses homens na paragem a levar esse milho. Eu estive na paragem, depois eles me chamaram, disse, porra, amigo, aquele homem está fazendo o que está a levar milho. Vamos lá junto para levar o milho. Eu neguei, eu sentei. Depois eles chegaram, disse, porra, tá bom. Se você está a negar, não pode falar nada. Se nós vender esse produto, eu vou dar aquele dinheiro, me dar 2 mil só. Se tem que eles venderam, eu não sei. Se eles me deram dinheiro, 2 mil. Para eu não falar, para eu não falar para o dono. O comandante da corporação em Murumbala disse à nossa reportagem que, apesar deste sucedido, a situação de segurança e tranquilidade públicas no distrito é considerada calma. Supostos membros e simpatizantes da Renamo agredem um agente da Polícia Municipal na cidade de Lixinga. A suposta agressão aconteceu em pleno exercício das atividades de fiscalização de motociclistas e vendedores ambulantes na via pública. Geraldo da Cruz é o agente da Polícia Municipal que foi agredido pelos supostos membros e simpatizantes da Renamo quando exercia a atividade de fiscalização.
Durante a violação, a vítima perdeu um telefone móvel que alegadamente encontra-se na sede do partido Renamo. Apareceu um jovem dizendo que haveriam de aparecer ali homens da Renamo para nos agredir. Nós realmente, passado alguns minutos, nós sentimos que há uma situação que não estava boa. Dali tentamos nos recolher para o Conselho Municipal. Foi quando eles mesmo, antes da nossa chegada lá no Conselho Municipal, alcançaram-nos e começaram a tirar as pedras contra nós. Eles estavam a trabalhar na zona da eletricidade de Moçambique, escalamos lá aqueles colegas e naquele momento vieram pessoas ali, mas essas pessoas, os colegas dizem que saíam da delegação do partido da Renamo. Sim. Nessa altura em que vieram e perguntaram apenas o que eles estavam a fazer naquela altura, sem eles responderem qualquer coisa, pronto, começaram a tirar pedras, agrediram aqueles colegas. O comando da polícia tomou conhecimento da ocorrência e já elaborou o expediente que será submetido ao Ministério Público. A Polícia da República de Moçambique exorta aos partidos políticos para terem calma e aguardarem serenamente pela divulgação dos resultados eleitorais, segundo o Comando Provincial da PRM. Feito o nosso trabalho, consta-nos também que o membro da Polícia Municipal teria ligado para o seu telemóvel, visto que este perdeu o telefone local, onde foi atendido por esses membros, já dizem que para recuperar o telefone teria que se dirigir à delegação deles. Todos os litígios do âmbito eleitoral devem ser dirimidos pelos órgãos competentes. Importa dizer que a Polícia da República de Moçambique repudia este comportamento, visto que violência só gera violência. Em casos de problemas, essas estruturas do partido Renamo deviam se dirigir às estruturas competentes para a solução desses problemas e não partir para a violência, e muito menos agredir um agente da autoridade. A vítima encontra-se fora de perigo. Até o momento, não há detidos. 12 indivíduos não identificados assaltaram uma bomba de combustível na localidade no bairro de Aeroporto, na Beira. Os malfeitores, para além de ferir o segurança privado em serviço, roubaram valores monetários não quantificados e vários bens. 12 indivíduos não identificados, munidos de uma arma e instrumentos contundentes, invadiram estas bombas de combustível. Depois de desferir vários golpes na cabeça de segurança em serviço, os assaltantes pretendiam roubar o cofre de dinheiro que fica no interior deste estabelecimento, localizado a escassos metros do Aeroporto Internacional de Beira, no bairro da Manga, Mascarenhas. Estes que, portando instrumentos contundentes e cortantes, teriam surpreendido a equipa toda ela, portanto, de trabalho naquelas bombas. Estamos a falar de 2 agentes de uma empresa de segurança privada e ainda 2 outros funcionários das mesmas bombas, portanto, estes que procedem com o abastecimento das viaturas. Desferiram alguns golpes contra os mesmos, despossuíram uma arma do tipo caçadeira e daí roubaram, portanto, vários bens. Estamos a falar de valores monetários que até então não estão quantificados. Portanto, cheques portanto, passados naquele mesmo dia e ainda desativaram, portanto, o sistema de câmaras que funcionam, portanto, naquelas bombas. O agente que sofreu a agressão durante o assalto ainda continua internado no Hospital Central da Beira e não ocorre perigo de vida. A hora que eu estive a fazer a ronda, aquela ronda de 1h e tal, eu estive a fazer a ronda. Fiz ronda atrás, ali tinha carros. Depois, quando eu saí, como tinha aqueles homens que abaixassem o quê? Combustível, estavam ali a fazer conta. Só se cheguei, como tem o armazém, cheguei, nunca armazém, sentei um pouco. Quando eu sentei, nem 10 minutos não acabou. De repente, vi que já minha cabeça estava gelada. Estou a levantar, a reparar ali, já começaram a me catanar mais. Começaram a me dar com pau já atrás, que até me puxar, até já tinha perdido o sentido. Bom, ele apresenta feridas múltiplas no colo cabeludo, já foi suturado, o doente está consciente, deambula, todos os dados vitais estão bem, o que significa que a esta altura só está naquela fase de observação para provável ou alta, porque não tem assim problemas graves. Então, o que significa que ele a qualquer momento pode ter alta. A Polícia da República de Moçambique, em Sofala, trabalha para o esclarecimento do caso.
5 membros da Renamo estão detidos em Chimoio por alegadamente fazerem reféns delegados políticos daquela formação política na província de Manica. A polícia foi obrigada a disparar durante a operação de resgate para dispersar os manifestantes que acusavam os delegados de terem vendido votos a outras formações políticas. Este é o ambiente que se viveu em uma das sedes da Renamo. Na cidade de Chimoio, os membros e simpatizantes daquela formação política acusam os seus delegados políticos da província de Manica e cidade de Chimoio de ter vendido votos a outras formações políticas nas eleições de 10 de outubro corrente. Dizia que recebeu 50 milhões dos tais potenciais candidatos à cabeça de lista. Mas agora, eles é que devem esclarecer melhor esses 50 milhões, que eu, mais os colegas, recebemos este valor. Para além de ter ficado refém, o delegado político provincial da Renamo, agora sob proteção da polícia em Chimoio, diz ter sofrido agressões e nega a acusação que pesa sobre si. Amarraram-me no pescoço e o pé direito puxaram para o chão. Começaram a tratar daquilo que achassem tratar. E feri tanto, conforme estão a ver, não estou a conseguir levantar. Essa coluna, não sei como é que bateram, cabeça bateram, porque ali tem umas pedras de construções, muro, usaram essas pedras. Só eles que podem dizer quais esses que nos compraram. Questionado sobre seu futuro no partido Renamo, Sofrimento Matiquenha respondeu os seguintes termos. Eu sou Renamo de coração, porque não entrei na Renamo esses anos aqui em cima. Por isso, de boa fé, tenho muita coragem. São brincadeiras dos mal-entendidos. Em consequência desta manifestação, 5 indivíduos estão detidos na primeira esquadra da PRM em Chimoio. Há relato de feridos, mas a polícia avança a estar a correr trabalho de levantamento. Os simpatizantes acusam os seus superiores de terem vendido votos a favor de outros partidos, por isso queriam fazer justiça com suas próprias mãos. E a polícia fez-se no local. Fomos obrigados a disparar para salvar a vida de pessoas que estavam dentro. Neste momento, o delegado provincial da Renamo está sob custódia policial e o delegado do distrito também de Chimoio. Tudo para evitarmos que aconteça o pior. No local onde se deu o caso, permaneceu vigiado pelas forças de intervenção rápida para garantir a ordem e tranquilidade às populações que vivem nos arredores. Serviço Provincial de Imigração repatria indivíduos de nacionalidade malauiana. Trata-se de indivíduos que entraram ilegalmente no território nacional, alegando a procura de melhores condições de vida. Os indivíduos de nacionalidade malauianas foram surpreendidos e detidos na zona sul da província de Niassa. Os imigrantes legais foram já repatriados pelos serviços provinciais de imigração a partir do ponto fronteiriço de entrada do território nacional. A Polícia de Serviço interpelou uma viatura que vinha do vizinho Malau. Feita a revista como é habitual, foi encontrado no interior desta viatura 21 pessoas de nacionalidade malauiana. O motorista desta viatura, submetido ao interrogatório, teria nos dito que esses cidadãos estariam no nosso país à procura do emprego. Tanto feitas as diligências, os mesmos já foram encaminhados aos serviços de imigração e de imediato foram repatriados. No distrito de Quamba, concretamente no povoado de Mulusi, a Polícia da República de Moçambique deteve um indivíduo por ter tirado a vida do seu próprio filho de 1 ano, depois de uma briga familiar. Feitas as nossas diligências, conseguimos neutralizar esse indivíduo, que já foi acusado e encaminhado ao Ministério Público para trâmites subsequentes. E quais são as motivações deste caso? Trata-se de uma discussão entre casal, desentendimento. Este indivíduo teria apontado por este comportamento desviante e levou a filha e foi tirar a vida da mesma. No distrito de Mavago, foi detido um indivíduo depois de ter praticado homicídio há sensivelmente 3 meses. 3 óbitos, 2 feridos graves e danos materiais avultados são o balanço preliminar de um acidente de viação que ocorreu na última quinta-feira envolvendo 2 veículos no cruzamento da Coca-Cola no município da Matola, província de Maputo. Corte de prioridade é apontado como a provável causa do sinistro.
O acidente ocorreu na madrugada da última quinta-feira, envolvendo um caminhonista da panificadora Espiga de Ouro e uma mini autocarro de um grupo de comerciantes ruandeses. 3 pessoas morreram e outras 2 ficaram gravemente feridas. São 3 pessoas. 3 pessoas, 2 pessoas que salvaram, foram evacuadas para o hospital. A falta de observação das regras de trânsito, aliada ao chão escorregadio por conta da chuva que se fazia sentir na cidade de Matola, é apontada como causas do sinistro. Corte de prioridade aliado a excesso de velocidade por parte da viatura de marca Toyota Minibus. Queríamos mais uma vez apelar aos nossos concidadãos para que quando se faça um volante não exceda a velocidade, uma vez que estamos no local onde há maior aglomeração de população, há toda uma necessidade de conduzir com uma velocidade moderada, ou seja, a velocidade 60 sendo um espaço da cidade. Este é o 3º acidente de viação a ocorrer na cidade de Matola em menos de 5 dias. 3 indivíduos indiciados de aterrorizar os automobilistas na Estrada Nacional número 1, no troço Inshope, Gorongosa e Makossa, Nhamapanza, estão a contas com a Polícia da República de Moçambique em Sofala. Os malfeitores, que usavam 2 armas de fogo e instrumentos contundentes, colocavam barricadas ao longo da via, forçando a paragem de viaturas. Estes 3 indivíduos são indiciados de aterrorizar os automobilistas nos troços de Inshope, Gorongosa e Makossa, Nhamapanza, ao longo da N1, nas províncias de Sofala e Manica, na região centro do país. Os malfeitores, que usavam 2 armas de fogo e instrumentos contundentes, colocavam barricadas ao longo da via, obrigando assim a paragem de viaturas e, por conseguinte, exigiam dinheiro, saqueavam bens dos automobilistas e violavam sexualmente as mulheres. O pronunciamento que dizia de que, devido a irregularidades eleitorais, iria romper as negociações com o governo. Devido a isso, eles começaram a atuar naquele ponto através de barricadas, colocação de barricadas na Estrada Nacional número 1. Quando os caminhões, quando chegassem naquele ponto, eles agrediam os motoristas e descarregavam a mercadoria e fugiam com eles. Isso fez com que as forças de segurança em Sofala pudessem retomar esforço para vasculhar, para localizar e capturá-los. Eles usam armas, são pessoas que depois de praticar as ações vêm se introduzir nas nossas comunidades. Mercê da vontade da população da província de Sofala e Manica foram neutralizados. Os indiciados confessam seu envolvimento no crime. Fechamos a estrada, depois tiramos os bens aí dentro. Quando tiramos os bens, marta-mala, roupas e 1.500 em dinheiro. Nós tivemos a pôr tronco no meio da estrada. Quando nós tivemos a pôr tronco no meio da estrada, depois tirava o bem. Carros falavam, depois levava os bens. Eles mandaram parar, o motorista saiu, esse tibadula gravatou o motorista e daí pediu os bens. Quando o motorista fala, eu aqui não tenho nada. Então o tibadula quando fala, não é possível você andar uma longa viagem sem nenhum valor. Então quando sai esse chapatico, quando pega de novo o motorista, tira para fora e leva as chaves do carro, tira, ele põe no pescoço dele. Quando eu falo para ele, isso que vocês estão a fazer não se faz. Vocês vieram na minha casa dizer que tem emprego lá de chinês na rua, afinal o emprego dele é esse que está a se fazer. O grupo envolvido nos assaltos aos automobilistas nos 2 troços tem também antecedentes criminais. No combate e a prevenção do crime, na prevenção de acidentes de viação e as suas consequências. E, por último, na garantia da livre circulação de pessoas e os seus bens na República de Moçambique, que é o território onde o povo moçambicano lhe pertence. Lhe pertence e não pode viver sob a ameaça de nenhuma alteração da ordem de segurança pública. Por isso existe esta vossa polícia. Por isso criaram esta polícia que já está a fazer 43 anos ao serviço do povo moçambicano. E o objetivo principal sempre foi o mesmo: servir melhor o cidadão, prevenir e combater o crime e, por último, combate cerrado de corrupção, para não enfermar vícios de mal-estar aos moçambicanos. E
assim foi a mais uma edição do programa Pela Lei e Ordem. Muito obrigado pela atenção dispensada e até ao próximo sábado.